A paz esteja com todos, amém? Amém. Quero iniciar a palavra agradecendo, primeiramente ao pastor Gessé. Muito obrigada pela confiança, pastor, de ter permitido com que pudesse estar aqui com os irmãos. Agradecendo a Raquel, a Jeane. Muito obrigada a toda a União Feminina da Igreja, MCM, por esse convite tão especial, por esse convite tão lindo, que é poder falar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou aqui numa tremedeira santa, porque é muita responsabilidade quando nós nos colocamos à disposição para falar da palavra, e a gente ora e pede que o Senhor nos use, mas nós temos que ter o compromisso com a palavra dele, para pregar aquilo que está escrito. Então, estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, assim como já tem falado ao meu. Eu trago um abraço da Segunda Igreja Batista em Tanguá, do pastor Célio Garcia, meu esposo. Também trago um abraço da União Feminina da nossa associação, o qual eu estava recordando com a irmã Raquel, que foi aqui na associação que aconteceu aqui há 4 anos atrás, em que eu fui eleita presidente da União Feminina. Foi a primeira vez que eu assumi e me trouxe muitas lembranças boas daquele dia aqui, né, quando a gente diz sim ao chamado. Nós acabamos de falar sobre missões, viva o poder de transformar. E aqui iniciou esse caminho pelo qual esse ano estou encerrando, né? Estou passando o bastão, depois de 4 anos. E Deus é tremendo. Então, queridos, quando eu recebi o tema, né? Fique tranquilo, fique em paz, Deus está no controle, eu fiquei muito impactada. E a divisa que está falando, assim diz o Senhor, e no tempo certo farei com que aconteça depressa. Por que eu fiquei impactada? Porque em momentos muito difíceis na minha vida era isso que eu repetia. Deus está no controle, vai dar tudo certo. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. E nunca saiu do controle. Ele permanece. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 10. Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Também está sendo reproduzido aqui no Data Show. Os irmãos também podem acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá,
para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele me concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira, para que as portas das cidades que ficam junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei entendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais de exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amados, por que esse texto? Por que Neemias? Carol, nós estamos aqui comemorando 104 anos da União Feminina. A gente podia estar aqui recitando a divisa das mensageiras do rei. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 61a. Poderíamos estar falando a divisa da União Feminina Batista Brasileira. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, queridos, eu confesso que eu estive meditando nesse tema durante essas semanas. E eu subia para estudar, eu escrevia o tema, escrevia a divisa e não conseguia caminhar. E aí pensava em vários textos que combinariam, em várias coisas que aconteceriam, mas não fluía. E eu comecei a entender que o Senhor não queria que eu falasse daquela forma. E ontem estava eu no culto da juventude, porque pastor também vai no culto da juventude, né? Juventude faz o culto, nós estamos lá. Esposa de pastor também está lá. Pastor Célio, meu esposo, esposa de pastor, eu estava lá. E durante o culto, a mensagem, eu entendi o que o Senhor queria que eu falasse. Para quem estudou as últimas lições do trimestre da Palavra e Vida, nós falamos sobre a reconstrução dos muros. E ali nós tivemos o personagem Neemias. E eu entendi o que o Senhor queria falar. Quem foi Neemias? Quem era Neemias? O que Neemias fazia? Por que Neemias? E esse personagem, Neemias, este homem de Deus, ele precisou ficar tranquilo, ficar em paz e ter a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas e principalmente no controle da vida dos seus irmãos. Que irmãos eram esses? O seu povo que estava padecendo. Essa história ela vai se passar cerca de 456 a.C., 456, 455, é onde começa toda essa história de Neemias. Quando a gente começa a ler o livro de Neemias, lá no capítulo 1, nós vemos que um de seus irmãos chega até ele e Neemias pergunta: como que está o meu povo? Como que está a cidade dos meus pais? Onde estão? Como que estão? E qual é a notícia que o irmão de Neemias lhe dá? Olha, o povo foi atacado, os muros estão quase que destruídos, eles estão sofrendo. E quando Neemias ele ouve aquilo, ele se entristece muito.
Ele se entristece muito, mas nesse mesmo entristecer dele, aonde ele passa alguns dias se lamentando e chorando, ele começa a orar. E durante esse tempo de oração, durante esse tempo em que ele ora, ele começa a entregar para o Senhor aquilo que ele estava passando, a tristeza que ele estava sentindo. E quando a gente vai caminhando, ele termina essa oração pedindo para que o Senhor o conduza. E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 2. Neemias, ele orou pedindo ao Senhor que o desse condições de estar indo à cidade para reconstruí-la. E quando a gente chega no capítulo 2, logo no início, nós começamos a ver algo muito importante. Quando nós entregamos ao Senhor aquilo que está em nosso coração, que se transforma em uma missão, Ele concede caminhos para que nós possamos chegar ao objetivo, porque primeiro foi entregue a Ele. E o que nós aprendemos com esse texto? O que nós aprendemos com esse tema? Fique em paz, Deus está no controle. Primeiro, que nós devemos nos achegar ao rei. No versículo 1 diz assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Queridos, quantas vezes nós estamos tristes e abatidos, e ao invés de nós nos achegarmos ao rei, aqui está falando de Artaxerxes, mas nós vamos colocar o rei como aquela figura que é representada para o cuidado do seu povo. Quem é o nosso rei? Jesus. Quem é que cuida de nós? Jesus. E Neemias fala que ele nunca havia chegado triste à presença do rei. E quando ele chega diante do rei, o que o rei percebe? Que ele está triste. E o rei pergunta: nunca o vi assim antes. Por que esse rosto tão triste, se você não está doente? E queridos, eu fico pensando quantas vezes nós estamos tristes e abatidos, e ao invés de tomarmos uma atitude para caminhar, para melhorar, nós só ficamos nos lamentando, ao invés de nos achegarmos ao rei para que ele possa nos ajudar. Uma união feminina, uma MCM, que caminha há 104 anos, já aprendeu que essa deve ser a atitude de uma mulher cristã em missão. Uma igreja que tem mais de 100 anos já aprendeu que é essa atitude de um cristão que tem a sua missão gravada no seu coração. Vão ser só sorrisos? Só sorrisos, pastor? Vão ser somente alegrias? Não. Porque o nosso evangelho não é um evangelho que vai dizer que você vai ser feliz o tempo todo, que você não vai ter aflição nenhuma, que você não vai passar por tribulações. Não. O que o nosso evangelho fala? O que a Bíblia fala? O que a palavra de Deus fala? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Neemias, ele já chega ao rei entristecido, com o coração triste, com o coração partido. Mas ele tinha consciência da sua missão. Então ele se achegou em paz, porque Deus estava no controle. Queridos, quando nós temos a certeza de que Deus está no controle, a transformação é feita. Sabe a sua conversão, que não foi de uma hora para outra, foi aos poucos, foi gradual, porque Deus ele foi movendo em você, porque nós fomos estudando, trabalhando a palavra de Deus, orando, cantando louvores. Nossa, pastor, me senti em casa. Que bênção ouvir
Que bênção cultuar ao nosso Deus. Que bênção declarar a Ele: Senhor, eu estou aqui, que eu quero engrandecer o Seu nome. Queridos, quando nós somos convertidos, quando nós temos a plena missão de que o que habita em nós é o Espírito Santo e que através de nós Ele vai nos usar para fazer coisas grandiosas em nome de Deus, nós ficamos em paz porque sabemos que é Deus quem está no controle. O tema da campanha de missões: viva o poder de transformar. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te criou para se acovardar diante dos desafios. Ele te criou para que você tenha poder no nome dEle, para que você ame como Ele amou e para que você tenha o dom, o fruto do Espírito, como Ele nos deixou. Viva o poder de transformar, e nós vamos viver esse poder, porque nós estamos em paz, porque Deus está no controle e não há nada nesse mundo que possa parar o que Deus tem para agir através da sua vida. Neemias, ele confiou. E ele não usou uma máscara diante do Senhor dele. O Senhor dele é Deus. E depois ele não usou uma máscara perante o rei. Ele se achegou como ele estava. E o que eu continuo aprendendo com esse texto? O que a palavra do Senhor está dizendo? Segundo, que precisamos orar antes de tomar qualquer decisão. Quando o rei perguntou para ele por que ele estava daquela forma, se ele não estava doente, lá no versículo 4 diz assim, vamos lá na Bíblia. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. Meus amados, quantas vezes nós não tomamos a atitude de orar e de perguntar para o Senhor se é aquilo que Ele quer que nós façamos e como nós sofremos as consequências por isso. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui se alguém já passou por isso, creio que quase todos vão levantar as mãos, se não todos. E é muito triste, irmãos, quando a gente sai tomando atitudes e decisões em nossas vidas em que o Senhor não está no controle. Todas as vezes que a gente tenta pegar e fazer do nosso jeito, fazer a nossa forma, dá certo? Sabe, isso me faz pensar quando às vezes nós somos atingidos por alguma palavra ou por alguma atitude que nos machuca e a gente retruca na mesma hora. Está em brasa, vai sair da sua boca palavras boas ou palavras ruins. E da mesma forma, às vezes pela emoção, a gente quer fazer algo, não, eu vou fazer, vou acontecer e vai ser assim e não sei o quê. Mas espera aí, você perguntou para Deus? Se Neemias não tivesse o Senhor no controle, ele teria conseguido a resposta do rei? Não. Vigiai e orai. A oração é colocar diante do Senhor as nossas necessidades e crer no seu poder de resolver as mais difíceis situações. Queridos,
Eu não sei o que se passa com você. Eu não sei qual é a situação que tem te incomodado, que muitas vezes pode até estar te machucando. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu tenho certeza, meu amado, que se você se derramar na presença dEle, seja o sim que eu tanto quero ouvir, ou seja o não, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu tenho certeza que nada vai fugir do controle dEle. O Senhor, Ele tem a sua vontade permissiva, que é aquela vontade que não é o que realmente era para acontecer conosco, mas por nós sermos tão cabecinha dura de vez em quando e insistir, Ele permite que aconteça. Mas o Senhor tem a sua vontade soberana. A vontade soberana é quando nós escutamos e seguimos aquilo que realmente Ele quer que nós façamos. O Senhor, Ele não vai chegar e te forçar a nada, como Ele não força a sua conversão. Ele não vai chegar, eu costumava falar que o Senhor, Ele não chega botando o pé na porta, empurrando e entrando de qualquer jeito. Não, Ele é muito educado e Ele vai te perguntar: você quer que eu entre? Nas suas situações difíceis, você quer que o Senhor esteja lá? Nas suas decisões, você tem orado para que o Senhor esteja no controle? Neemias, ele orou. Antes de fazer o pedido ao rei, mais uma vez, ele orou. E quando ele ora, vou ler mais uma vez. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. Versículo 5, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir aonde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Queridos, Neemias, ele não só ora, mas ele reconhece a autoridade que está sobre ele, e ele pede permissão para que ele vá. Quantas vezes na igreja, isso eu falo de forma geral, irmãos, não estou falando aqui, nem da minha, estou falando de uma forma geral. Quantas vezes na igreja a gente quer tomar a frente, quer fazer as coisas e vamos fazer, mas em momento nenhum eu sentei com o meu pastor para conversar com ele e perguntar se é a visão de Deus que o Deus deu ao meu pastor para que eu possa caminhar. O pastor é usado por Deus. Deus dá a visão ao pastor para que a igreja seja abençoada. Então Neemias, ele não saiu tomando a frente. Ele não saiu e falando assim: olha, rei, eu vou lá na cidade dos meus pais, tá bom? O rei não vai me ver por algum tempo porque eu vou lá. Foi isso que Neemias fez? Não. Ele pediu permissão, reconhecendo a autoridade do rei sobre a vida dele. E quando ele tem esse ato de humilhação perante ao rei, o rei favorece a ele. O rei dá o aval. E aí nós continuamos. O que eu aprendo com esse texto? Terceiro ponto, que precisamos ser sábios para chegar ao destino e concluir a missão. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes dos Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta de Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Queridos, nós precisamos ter sabedoria. Para quê? Para que nós precisamos ter sabedoria? Para poder chegar ao destino e concluir a missão.
Sabe aquele cântico? Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Foi assim com Neemias. Qual foi a sabedoria que Neemias teve ali? Ele, sabendo que ele teria que enfrentar vários obstáculos e desafios para chegar lá, além de pedir a permissão do rei, ele pediu cartas. Essas cartas, por onde ele passasse, aonde ele apresentasse, como o rei tinha escrito e ordenado, ele poderia entrar. Queridos, pois eu não te dei espírito de covardia. Queridos, quantas vezes a gente quer tomar atitudes e decisões e ir à frente sem estar com a palavra de Deus gravada no nosso coração, sem ter nos consagrado ao Senhor, sem ter nos prostrado diante dEle. Sabedoria para entender que em certas situações não adianta simplesmente eu falar com a minha boca, mas eu tenho que viver. Pregue, se necessário, utilize palavras. Qual é a carta que você tem apresentado por onde você anda? Qual é a carta que você tem apresentado diante da sua família, diante do seu emprego, diante dos seus filhos? Qual é a carta que você tem apresentado diante da sua comunidade, diante do seu bairro, do seu município? Qual é a carta que você tem apresentado para aqueles que precisam ser salvos, remidos e lavados, assim como nós somos? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qual é a carta que você tem apresentado, meu irmão? É uma carta de amor? É uma carta de salvação? Neemias, ele foi sábio. Ele sabia que com as cartas do rei, ele conseguiria o material necessário. Ele conseguiria chegar ao seu objetivo. Ele conseguiria concluir a sua missão. Queridos, nós passamos agora esse final de semana, ontem e hoje, uma situação que o nosso coração se entristeceu muito. O pastor Everaldo França, um pastor tão amado e carinhoso, um pastor que me chamava de minha neta, que brincava, que tinha um carinho imenso, ele foi convocado aos céus. O nosso coração se entristece por não tê-lo aqui conosco. Mas o nosso coração se alegra, sabe por quê? Combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Quantas vezes nós fomos abençoados por aquela carta que o Senhor nos deu? Quantas vezes? E nós nos alegramos porque sabemos que nós estamos caminhando para lá. E que assim como o exemplo que foi deixado pelo servo de Deus, pelo homem usado por Deus, nós também devemos prosseguir. Amém, irmãos? Nós somos uma carta viva do amor de Deus, do sangue derramado na cruz. O nosso objetivo, queridos, precisa ser de abençoar vidas. Eu não estou aqui somente para receber, mas eu estou aqui para dar. Principalmente aquilo que o Senhor me deu, que foi com preço de sangue. E o que eu continuo aprendendo com esse texto, e nós já estamos caminhando para o final. Em quarto lugar, nós aprendemos
que os desafios precisarão ser vencidos para alcançar o objetivo. Versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Queridos, vocês acham que na nossa caminhada não vão se levantar pessoas para tentar nos parar e falar assim: ei, você? Quem é você para ir lá? Você não tem isso, não tem aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Irmãos, toda palavra maldita não vem do Senhor. Deus te escolheu e Ele vai te capacitar. Então, o que você ouvir que seja contrário à palavra de Deus e à missão que Ele te deu, não deixe absorver, porque o Senhor precisa de você para continuar a obra. O que Ele diz lá em Mateus? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-vos a guardar tudo que eu lhes tenho dito, ensinado. Queridos, você tem um chamado e não há nada nesse mundo que possa te parar, porque quem está com você é o Espírito Santo de Deus. O seu chamado, seja para ser líder, seja para ser diácono, seja para ser instrumentista, seja para ser ministro de louvor, seja para ser pastor, missionário, você tem um chamado. Se o seu chamado for para auxiliar na limpeza, é o seu chamado e Deus vai te abençoar no seu chamado. Queridos, todos nós somos diáconos. Diácono é aquele que serve. Você é diácono, você é diaconisa. Você serve a um Deus vivo, a um Deus tremendo, e não há nada desse mundo que possa te parar. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sambalate e Tobias eram pessoas afrontosas. Eram pessoas que a todo tempo tentavam puxar Neemias para baixo. Quando nós vamos lendo os capítulos 4, 5, 6, vocês vão ver que depois eles se juntam com Gesem e tentam armar uma cilada para Neemias, chamando ele até um vale para tentar tirar a vida dele, para parar aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Mas lembra que nós falamos que Neemias era sábio? Que ele tinha consagrado ao Senhor? Neemias, ele não cede às provocações. Neemias, ele não dá ouvido às palavras contrárias que lançam sobre ele. Neemias, ele não dá ouvido a quem tentava zombar, falando: ah, você? Quem é você para levantar os muros da cidade, para reconstruir os muros da cidade? Neemias não dava ouvido a essas palavras, porque ele tinha certeza da missão dele. Você tem certeza da sua missão? A missão do Senhor na sua vida é que você vá em nome dEle e traga mais vidas para a honra e glória dEle. Queridos, fiquem em paz. Deus está no controle. Deus está no controle. E você sabe que Deus estava tão no controle com Neemias, que em 52 dias, aqui comigo, em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Vocês têm noção, irmãos? Vamos imaginar que Silva Jardim, Embaú,
Embaú faz parte de Silva Jardim. Certinho. Sou meio perdida nessas coisas, irmãos. Só Deus no controle aqui, hein? Imagina que Silva Jardim precisava ser toda murada, toda cercada. Carol, que impossível isso. Muito difícil isso. Olha só onde já se viu. Você imagina os muros de Jerusalém tendo que ser reconstruídos. Toda a cidade. Deus deu estratégias a Neemias. Por quê? Não era ele que ia lá sozinho e fazia. O que Neemias fazia? Ele orientava outros para que os outros pudessem também fazer junto com eles. Vocês se lembram, irmãos, que quem ajudou a fazer e a reconstruir os muros foram os próprios moradores. Se eu faço parte da Igreja Batista do Embaú e eu sei que eu tenho muitas almas que precisam ser salvas, o que eu vou fazer como morador daqui? O que eu vou fazer como membro da igreja? Eu vou deixar o pastor sozinho ir lá fazer as visitas? O pastor sozinho ir lá pregar o evangelho? O que eu vou fazer, irmãos? Eu vou pregar. O povo teve essa consciência. E eu preciso ter esta consciência também. Que a missão não é sozinha do pastor nem de sua família, mas a missão é de Deus na minha vida para toda a igreja. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. E já concluindo a mensagem, o que nós aprendemos com este texto? O que nós aprendemos com o tema da nossa mensagem? Fique em paz, Deus está no controle. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que diz o Senhor: eu sou o Senhor, na hora certa farei com que isso aconteça depressa. Na hora certa, farei com que isso aconteça depressa. Nós precisamos nos achegar ao Rei. Nós precisamos orar antes de tomar as decisões. Nós precisamos ser sábios para chegar ao destino e concluir a missão. E nós precisamos saber que os desafios precisarão ser vencidos para alcançar o objetivo. Quero convidar o pastor Gessé para me ajudar. Pastor, vou pegar o pastor de surpresa. Queridos, eu há muito tempo venho lutando contra um chamado. Triste, né? Tenso. Carol, você veio aqui e acabou de falar que eu preciso ter a decisão, que eu preciso ir à frente. E você está falando isso agora? Estou. Estou porque eu também sou humana, como vocês são. No ano de 2013 a 2017... eu estudei teologia no Seminário Teológico Batista de Niterói. Me formei, fiz a convalidação, bacharel em teologia. E assim que estava no último ano, eu senti um desejo muito grande de continuar no seminário e estudar música sacra. E durante esse período, eu ficava, vou, não vou? E pensei assim, mas poxa... mais 4 anos no seminário, eu já tinha ficado 5 estudando, mais 9 anos. Não, eu tenho que fazer algo que me traga um recurso financeiro, eu preciso fazer uma outra faculdade. E aí a minha cabeça começou a pensar assim, e eu falei, tudo bem, vou fazer psicologia, porque eu vou ser psicóloga, e um psicólogo, ele tem uma boa ferramenta, ele consegue atender e tal. Mas eu não orei. Eu não entreguei para o Senhor. Iniciei a faculdade, fiz o primeiro, fiz o segundo período. E nessa época eu comecei a trabalhar. Orei pelo trabalho? Orei por um trabalho.
Mas quando chegou a primeira oportunidade, eu orei para saber se era aquilo que o Senhor queria na minha vida. Caramba, Carol, você estudando 4 anos, 5 anos de teologia, você não fez isso? Não, não fiz. Porque o eu estava muito mais inclinado do que a vontade do Senhor na minha vida. E fui para esse serviço. Trabalhei durante 2 anos nesse serviço. Tranquei a faculdade, pastor. Já desvirtuei, já saí da faculdade, tranquei faculdade. E quando terminaram esses 2 anos, eu estava tão debilitada emocionalmente que eu entrei numa crise. E aí vão-se os recursos. Sabe quando a gente começa a entregar para o Senhor? Depois de levar várias sapecadas, sabe? Para ver se aprende. Comecei a orar a Deus e pedir para que Ele fizesse a vontade dEle na minha vida. Porque as coisas que eu fazia não estavam agradando. Porque o povo que padecia lá fora não estava sendo impactado pela minha carta. Neste mesmo tempo, irmãos, contei com a ajuda de psicólogo? Contei, fiz psicólogo durante um tempão, que me ajudou muito. Mas eu também me entreguei ao Senhor. E eu falei para Ele: Senhor, não sou mais eu, mas eu quero que o Senhor faça a sua obra através de mim. E aí, pastor, enfim, eu aceitei o meu chamado. Estamos aí no primeiro período de música sacra. Temos uma jornada pela frente. Mas o meu chamado aceito foi que não importa a situação, não importa onde seja, nem com quem eu estiver, eu vou seguir. Queridos, eu disse sim. E desde que eu disse sim, do início do ano para cá, essa já é a 5ª igreja que me chamam para trazer uma palavra. Mas eu precisei dizer sim. Eu precisei ficar em paz e deixar que Deus estivesse no controle. Eu me consagrei ao Senhor. Às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos. A gente vem aqui, bate palma, canta, senta, mas não nos consagramos para aquilo que realmente o Senhor quer que nós façamos. E aí? A gente sofre todas as consequências por não ouvir a voz do Senhor. Então, nesta hora, eu quero convidar você, não só MCM, mas toda a igreja, a se consagrar e a dizer: Senhor, eu estou em paz porque o Senhor está no controle da minha vida. E eu creio que no tempo certo isso vai acontecer depressa. Te convido, meu amado, se coloque de pé durante essa canção. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser levantar as mãos, se tenha liberdade com o Senhor, se consagre diante do Senhor e deixa Ele falar no seu coração, porque aquilo que Ele te deu é seu, ninguém vai tomar. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti,
viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Sabe por quê? Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Você pode declarar mais uma vez que ao Rei dos Reis eu consagro tudo que eu sou. Senhor, se aquilo que eu fiz não te agradava, que o Senhor possa retirar de mim e que eu possa viver o que o Senhor tem reservado para mim. Se consagre ao Senhor, ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Declara com a sua vida agora: a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te exaltarei, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Rei
nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o teu santo nome, porque sabemos que a nossa missão foi o Senhor quem nos deu. Que nós possamos avançar, Pai, com reverência em tua presença, com humildade, com santidade, que nós possamos ser cartas vivas no seu altar, que o Senhor nos leve, ó Pai, aonde tu queres, que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor quer que seja feito, que nós possamos, ó Pai, ficar em paz, porque tu estás no controle de todas as coisas, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos teus filhos. Muito obrigada por esta celebração de honra, de glória e poder que são dadas ao teu nome. E é no nome do teu Filho amado Jesus que nos consagramos a ti. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se sentar. Raquel, querida, muito obrigada. Pastor Gessé, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, Carol. Deus abençoe sua vida. Quem recebeu do Senhor, amém? Fique em paz, por quê? Fique em paz. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua missão. Amém, querida? Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco.